Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária, um podcast com gente séria sobre assuntos sérios. Hoje temos um convidado muito especial, o professor Luís Miguel Duarte, da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O professor Luís Miguel Duarte é muito conhecido de quem dos medievalistas ou de quem está atento à Idade Média. Diria que é um dos medievalistas mais conhecidos e mais queridos da comunidade de medievalistas portugueses e ibéricos, pelo menos, não só, mas pelo menos. Dispensará grandes apresentações, mas para, enfim, a eventualidade de algum público mais alargado nos estar a ouvir, direi em 2 ou 3 penadas que o professor Luís Miguel Duarte é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, especialista, se bem que o termo especialista talvez, como aliás já falámos também noutros podcasts, seja um termo às vezes um pouco estreito demais, e no caso do professor Luís Miguel Duarte acho que isso também se aplica no melhor dos sentidos, mas tem estudado sobretudo a Idade Média e o princípio da época moderna. Fez uma tese sobre justiça e criminalidade no tempo do rei Dom Afonso V, que foi publicada e, como eu costumo dizer, essa publicação é mais rara do que a revista Orfeu. Eu já vi várias vezes à venda números originais de Orfeu e nunca vi à venda esse livro do professor Luís Miguel Duarte. Chego a duvidar da sua existência. É uma das... Eu tenho o bichinho pseudo-bibliófilo e essa é uma das coisas que eu gostava imenso de ter e nunca o vi sequer à venda. E já vi vários números de Orfeu à venda. E o professor Luís Miguel Duarte também é um habitué em podcasts e iniciativas do género, e vão ver que vale bem a pena cada minuto, cada segundo com o professor Luís Miguel Duarte, para quem já o conheça e para quem eventualmente não o conheça. Tenho também comigo a Mariana Leite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E podemos então começar. Mariana, passava-te a bola para o primeiro bloco, o primeiro tipo de perguntas, e depois a conversa fluirá. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom dia. Muito obrigada por estar presente. Eu vou começar logo com as perguntas a matar, mas talvez as perguntas que sejam mais elementares, que é, muito simplesmente, como veio parar à Idade Média, como veio parar aos estudos medievais. Porque é algo que nos interessa também ver o percurso que as pessoas fazem até chegar a estes temas. Pergunto se foi um acidente, se foi uma iluminação divina, se foi destino. Como veio cá ter? Bom dia aos dois. Agradeço as palavras extremamente simpáticas que o Filipe Moreira tinha preparado, suponho, para outro candidato. Houve aqui alguma confusão. Eu sou conhecido de alguns alunos que têm a desgraça de maturar há bastantes anos e, sim, a minha tese não está à venda. Ela foi publicada pela Gulbenkian, que fazia um número limite. Era uma publicação conjunta da Gulbenkian e da FZ da altura, e fazia um número limite, mas tinha pelo menos uma coisa boa, mandava para as bibliotecas internacionais. Eu já vi bibliotecas boas que, apesar de o serem, têm a minha tese, porque a Gulbenkian mandou para lá. Já perguntei se eles podiam fazer uma reimpressão, não podem. Já agora, este é o bichinho do Filipe, ou um dos. Eu pago bem pela tese de doutoramento do professor António de Oliveira à vida económica e social em Coimbra, no século XVI, que também não se encontra. Como é que eu vim parar à Idade Média? Por inspiração divina não foi de certeza, acaba por ser muito por acidente, é espantoso. Eu duvido, não é bem duvidar, eu não consigo sentir empatia ou perceber as pessoas que saem do útero materno e dizem: eu nasci para estudar a filosofia clássica alemã. Admiro essas pessoas. Eu no liceu, as minhas vocações eram muito visíveis e muito próximas. Seria química, que eu era muito bom aluno e, portanto, sendo do sexo masculino, enquanto posso ser isto, iria para engenheiro químico, ou direito, que tem tudo a ver. Direito porquê? Porque não tinha grande jeito para matemática, tinha algum jeito para as palavras e tinha 2 tios com 2 escritórios de advogados, um em Ovar, outro em Viana, que se queriam reformar e portanto, estavam à espera que... E eu fui para a turma de Direito e, na primeira aula do antigo 6º ano, atual 10º,
apareceu um professor, já falecido, que era o que muitos de nós tivemos, que era um terror, que me chamou logo, não sei porquê, para o estrado, que me perguntou que média eu tinha, do 5º ano, em História, e eu tinha uma média boa, e ele começou-me a fazer perguntas impossíveis, e começou a berrar comigo, e a dizer que eu com ele não ia longe, e que ia andar sempre em cima de mim, portanto, direito. Aí sim houve intervenção divina, porque faleceu um inspetor de História, creio que no Alentejo, e na segunda aula esse meu professor já não apareceu, porque foi promovido e foi substituir esse outro a quem eu devo muito, nem sei o nome. E entra pela minha sala dentro um jovem chamado Joaquim Romero Magalhães. Portanto, eu com 15 anos comecei a ler Jaime Cortesão, o António Sérgio, o Vitorino Magalhães Godinho, etc. E isto no Liceu do Porto? No Liceu Normal Dom Manuel II. O atual Rodrigues de Freitas, em épocas que eu não refiro, já foi há muito tempo, para não ferir as suscetibilidades de alguns, e, portanto, eu tive um professor excepcional de História e fui para Direito. Cheguei a Direito em 73, em Coimbra, e o curso de Direito em Coimbra, em 1973, não era, eu diria que não era nada recomendável, e para mim foi rapidamente, não só uma desilusão, como quase um outro inferno. Portanto, as pessoas, bons professores consagrados, tinham as suas sebentas, não havia qualquer tipo de diálogo, não havia qualquer tipo de... Era um ambiente muito, muito escuro na cidade, na academia e no curso de Direito em particular, e eu e um amigo que foi comigo para lá, em muito pouco tempo percebemos que aquilo não ia ser a nossa vida. Ele foi inteligente, veio-se logo embora, eu não fui tão inteligente e disse, não vou sair daqui tipo derrotado, vou fazer o primeiro ano, o que fiz, e não me serviu para nada, a não ser estar lá a perder mais tempo, mas nessa altura as lições e o convívio, que foi logo um convívio próximo com o Romero Magalhães, que aqui me ensinava cinema, que me ensinava poesia, que me ensinava tudo, isso veio de cima. Eu e o meu colega fomos ter com ele, que estava na altura já assistente da Faculdade de Economia de Coimbra. Dissemos que queríamos vir para o Porto estudar História. Ele disse, não vão, acabem Direito, mas percebi que ele estava muitíssimo feliz por ter tido essa influência em nós, e nós viemos. Portanto, mas o Porto porquê? Porque não Coimbra, Lisboa? Não, os meus pais viviam no Porto e na altura em que nós saímos não havia nada. Eu tinha um grande amigo que já tinha começado a fazer o curso de História em 73, hoje é Presidente da Assembleia da República, veio a ter outro tipo de ligações, mas era um grande amigo do liceu e que tinha vindo para o Porto. E eu não poderia estar a gastar dinheiro dos meus pais em Coimbra, Lisboa, tendo um curso e uma casa no Porto, não é? De maneira que vim para o Porto. Isso é a primeira parte da história, a primeira parte da vocação. Naturalmente, depois de 25 de Abril, eu entrei na faculdade para estudar a luta de classes e outros desenvolvimentos do século XX. Portanto, iria para a contemporânea ou então para a arqueologia, uma vez mais assuntos muito próximos e cronologias muito próximas, para descobrir a Arca da Aliança e ser o Indiana Jones número 2. E tive um excepcional professor de arqueologia, de pré-história, o professor Vítor Oliveira Jorge. Mas tive um professor de História Medieval, o professor Baquer Moreno, que ao fim de 1 ou 2 aulas tinha invertido a minha decisão prévia, em contemporânea não tive sorte, e nessa altura, não quero ser injusto, e portanto foi por esta mistura, esta sequência de coincidências, de acasos, que eu gosto muito de história e por isso faz-me confusão ouvir amigos e colegas dizer eu sou de História, mas odeio História Contemporânea, odeio História... Eu não odeio história nenhuma, gosto de tudo. Naturalmente há temas que me atraem mais, outros que não me atraem muito, mas história e história medieval. Sendo que sempre que posso, fujo para o século XVI, para a teoria da história, para temas contemporâneos. Cada vez mais eu tento continuar a comprar livros especializados e artigos, mas cada vez mais leio ensaios gerais sobre pensamento, sobre o mundo contemporâneo, sobre historiografia. Tendo isso em conta, de certo modo, há uma transição
do direito para história do direito também, de certo modo, não é? As pessoas apontam isso, eu digo que sim, claro, estava destinado, porque afinal há uma coincidência, porque o que eu estudei em Coimbra foi muito. Tive um professor de que gostei muito, que já faleceu, chegou a ser primeiro-ministro do PSD, o Dr. Mota Pinto, que falava connosco. E o Lucas Pires não? O Lucas Pires não. Tive pessoas conhecidas, o José Miguel Júdice, que era assistente, tive um Cruz Vilaça, um professor Cruz Vilaça, que dava introdução à economia e que depois chegou a ter alguma atividade até governativa. Não tive assim pessoas que se tenham distinguido muito. O Mota Pinto, sim. Esse para ele, nós existíamos. Para os outros, não. Seria uma coisa rara quando entrou na faculdade, mesmo aqui no Porto, não sei se foi a mesma experiência no curso de História, mas a existência dos alunos era uma realidade ou era uma excepcionalidade? Bem, em Coimbra, eu vou falar do que conheço, do que conheci e pouco, que foi a Faculdade de Direito. Portanto, nós tínhamos lugares fixos. Havia uma planta, não é, nos anfiteatros, e havia uma espécie de chefe de contínuos, que era o Bedel, e o Bedel entrava, nós estávamos sentados e ele, a partir da planta, marcava as faltas. Ia-se embora. E depois o professor chegava e nós levantávamos, e ele geralmente não cumprimentava, o Mota Pinto cumprimentava os outros, enfim, o Dr. Rui Alarcão também, mas era assim uma coisa seca, não olhavam para nós, sentavam-se, preparavam as coisas todas, nós de pé, eles com o maior dos tempos e das calmas, e quando lhes apetecia, diziam, podem sentar-se. Portanto, o ambiente era esse, não se colocava a possibilidade de ninguém fazer uma pergunta, não sei o que é que acontecia, porque ninguém fez nesse ano que eu lá passei. Mas história, não se esqueçam que foi depois do 25 de Abril, portanto, eu tive um ano, a Universidade fechou um ano, com o Vitorino Magalhães Godinho, como Ministro da Educação, portanto eu perdi 2. Acabei por perder 2 em relação, por exemplo, a esse meu colega de cá. E quando entrei, éramos 600, depois 900 no primeiro ano de História, quando o curso anterior tinha tido 30 e poucos. E, portanto, foi tudo diferente, não se pode comparar. Tendo em conta este início que foi, portanto, também marcado pelas circunstâncias políticas, históricas, como foi o início de carreira, neste contexto? De carreira? De carreira, sim, porque fez a licenciatura e depois? Ora bem, quando eu saí de Direito, foi para lá de Serviço Cívico. Eu queria trabalhar. Concorri e fiquei colocado numa escola que acho que ainda existe, perto da Vila da Feira, em Fiães da Feira, que na altura se chamava a Escola Técnica Coelho e Castro. Já me falaram nela, não sei se mantém o mesmo nome. Eu, com 18 anos, ia de manhã e tinha aulas de manhã, à tarde e à noite, de português, de ciências sociais, de francês. Tinha um horário muito... Tinha muitas horas, tinha mais do que horário completo, mas todas espalhadas durante o dia. Eu estava lá, portanto comecei por trabalhar aí. Deixei para entrar para a faculdade. Quando o curso acabou, concorri para dar aulas, fui colocado em Setúbal e pouco antes de ir, ia dali a um dia ou dois, houve um concurso para jornalista no Jornal Notícias. Eu era colaborador, já há 2 ou 3 anos, colaborador desportivo. Havia 6 vagas e eu concorri e, claro, tinha algum avanço em relação aos outros, porque estava já a trabalhar no jornal como colaborador e conhecia um bocado como é que... E fui um dos 6 contemplados, quase todos eles tiveram excelentes carreiras nessa altura no jornalismo. Destaco o José Alberto Lemos, que é o atual provedor de leitor e esteve na Fundação do Público. E eu, durante cerca de um ano, fui jornalista desportivo do JN. Nunca deixei bem isso, porque depois fiquei como colaborador durante bastante tempo, quer no JN, quer depois no Comércio de Porto, quer muito no Expresso. Depois parei. No Público também colaborei. Mas sempre na área de desporto ou em várias... No Público não, no Comércio sim, no Expresso e no Público não, eram coisas pequenas que me pediam, que no Público inclusive Luís Miguel Queiroz fundou uma rubrica sobre histórias do Porto e eu escrevi algumas coisas de história e convidei colegas meus que fizeram artigos muito interessantes para um público mais alargado e depois fiz o curso e
tinha nada para fazer, a não ser essa colaboração desportiva. E um dia abriu, era na altura do Hernani Lopes, portanto a gente não podia ir ao estrangeiro com dinheiro, ou seja, não podia ir. Foi a primeira vinda do FMI a Portugal, isto estava tudo congeladíssimo e eu recebo praticamente também na mesma altura um postal a convocar-me para Mafra, para fazer o serviço militar, que ainda era muito grande nessa altura, ainda não tinha sido reduzido ao que depois foi. Estávamos em cima dos acontecimentos. Enfim, houve um concurso na Faculdade de Letras excepcional, porque não entravam pessoas, e eu concorri e o professor Baqueiro Moreno telefonou-me a dizer que eu tinha ficado e eu não me apresentei em Setúbal, portanto fui penalizado, seria penalizado 2 anos, sem poder concorrer, se eu quisesse voltar, mas eu entrei na faculdade nessa altura e cá fico até. Portanto, na altura como assistente do professor Baqueiro, imagina, ainda havia um pouco esta questão... Imagino. Sim, assistente. Ou seja, o que é isso do assistente? Porque hoje em dia será um mundo um pouco desconhecido. O assistente, sim, chama-se assistente, mas nós entramos como assistentes estagiários. E só quando fazíamos ou mestrado, e abriu um mestrado de Idade Média aqui na faculdade, mas já um bocadinho tarde, ou seja, era de 4 anos, eu tinha que fazer umas provas das quais nunca fixei o nome, porque são provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, ou ao contrário, não sei, acho que é assim. E eu fiz essas provas, que eram provas de 2 dias, e passei a assistente efetivo. Mas realmente havia a ideia do assistente do que dizia-se, o que levava à pasta da doutora Carolina Michaelis. Ou... o José Joaquim Nunes, não é? Nesse caso. Pronto, exatamente. Ou o professor Borges Macedo a levar a pasta da professora Virginia Rau. Isso não é uma figura de estilo. Um professor, meu amigo da Faculdade de Letras de Lisboa, que já faleceu também, um excelente professor, e ele dizia que os alunos que iam ver isso, essa à porta, mas havia muita ideia do assistente, que era o que levava a pasta, entre aspas, o que levava os livros, o que tirava as fotocópias, o que fazia esse trabalho. Nesse aspecto eu nunca fui assistente do professor Baqueiro, nunca. E dava muitas aulas? Era suposto também o assistente dar muitas aulas? Ou dependia? Sim, não, os assistentes davam bastantes aulas. Inclusive, a lei existente proibia-nos de sermos regentes de cadeiras. E um dia fui ler a lei e, de facto, ela proibia que um assistente fosse regente de qualquer cadeira, mas, no bom estilo português, no fim de tudo vinha uma exceção. Exceto se for rigorosamente impossível evitar. Pronto. E, portanto, eu regia cadeiras, os meus colegas que entraram na altura também, a doutora Helena Sol entrou no meu ano, nós regíamos cadeiras. E teríamos direito a uma compensação monetária, que seria irrisória, mas tínhamos. E eu fiquei todo contente, porque já tinha 2 ou 3 anos daquilo, pensei retroativos, e fui falar com professores meus, a dizer, vou reclamar este trabalho que tive. E passado algum tempo eles falaram comigo, mas falaram de uma forma, como sempre falaram, aliás, muito cordata, muito amiga, e disseram que não convinha muito, porque essa situação devia ser excepcional e na Faculdade de Letras havia muitos casos, não só em História, mas noutros cursos. Não sei quantificar, mas eles saberiam, e portanto diziam se este problema é levantado na reitoria, eles vão descobrir que não há 1 ou 2, mas que há muitos assistentes estagiários a reger cadeiras. Não me disseram não vá, não proibiram, mas eu aí também, talvez um bocado por receio e uma parte para vestir a camisola da casa, não quis ser eu que ia arranjar problemas. Eu tinha acabado de chegar, não sabia quanto tempo ia estar, portanto nós dávamos muitas aulas. Depois, em medieval, quando chegou o professor Luís Fonseca, ele instituiu um regime quase tácito, que era nós nunca faltaríamos, e se alguém faltasse pedia um colega para dar, e o colega repunha. E ele repunha. Depois começou a haver outros casos de professores que viviam fora, e nós brincávamos muito porque eles chamavam aquilo um depósito de confiança. Como se eu dissesse, Filipe, eu segunda-feira não posso dar aula, mas tenho total confiança em si, se não se importar de dar uma aula sobre qualquer coisa, pronto. E às vezes passávamos uns pelos outros, mais novos, a minha geração, e pá, lá tive um depósito de confiança para terça ou para quinta, se aconteceu alguma coisa. Não era sistemático, mas enfim, era uma brincadeira nossa. Eu nunca fui assistente do Dr. Baqueiro nesse sentido.
Ele nunca me pediu nada, era uma pessoa muito, muito formal e muito educada no tratamento, e nunca me pediu... Aconteceu uma coisa, que era quando por exemplo, um assistente dava práticas e o professor dava teóricas, depois nós corrigíamos geralmente os exames. A partir de certa altura eram quase só os assistentes que corrigiam os exames. Mas nunca havia essa prática do criado reverencial. Isso, aqui, em História no Porto, não acho que tenha acontecido. Há aqui uma diferença bastante grande, creio que para quem esteja neste meio pode notar, porque a maior parte de nós só começa eventualmente a dar algumas aulas se não estiver já doutorado, muitas vezes no final do doutoramento. E acho que há uma diferença muito grande geracional, não que seja assim tanto tempo quanto isso, mas numa geração, praticamente, houve esta mudança de paradigma tão grande. Isso significa que os doutoramentos já não têm o mesmo peso, que os professores, que os jovens investigadores não têm a mesma capacidade, ou tem a ver com outras circunstâncias? Ou que, por exemplo, aumentou muito o universo de pessoas, também pode ser um fator, não é? Também é complicado haver lugar para tanta gente, quer dizer, há aí vários... Sim, mas também há mais alunos, não sei. Ou não sei. Vou começar por esta última observação da Mariana. Não, há menos... Pois. Há menos alunos, quer dizer, nós fomos Claro. 600, 900, 600, portanto, era uma loucura. A primeira aula que eu dei, substituir o Dr. Carvalho Homem, eu estava a trabalhar no Jornal de Notícias até às 2 da manhã de um domingo, porque os fins de semana para o desporto eram terríveis, e estava de manhã aqui a dar a primeira aula sobre a crise do século III. Foi engraçado porque eu li tudo o que havia e coisas que não havia sobre a crise do século III, e na véspera telefonei a uma amiga, que era cá a professora, já não está, já faleceu, a Maria Ioannis Benis, era grega, e estou desesperada porque tenho 500 apontamentos, 500 livros, e ela, valha-me Deus, mas isso é principiante, agarra-te a uma coisa boa. Pois, mas eu era principiante, e lembro-me que nessa aula que eu não tinha a mesa, ainda na faculdade antiga, não tinha cadeira, tinha muita gente de pé e sentada por todos os lados, e eu encostei-me ao quadro e foi assim que dei aula. Portanto, o número de alunos era muito maior. Se os jovens, se pessoas como vocês têm mais ou menos capacidade do que nós tínhamos na altura, eu diria que têm mais. Mas isto é muito impressionista, não é? É muito impressionista. Eu diria que tem mais, que estão, enfim, mais desenrascados, desculpem o plebeísmo. A maioria de nós entrou para cá sem nunca ter dado uma aula. Portanto, quando eu hoje vejo no meu departamento objeções aceitar que investigadores contratados deem aulas e o argumento seja eles não têm experiência nenhuma, eu pronto. Ao contrário de nós que tínhamos muita, não é? Claro que, atenção, houve 1 ou 2 professores que entraram para cá que tinham um estágio do liceu, mas não foram muitos. A maioria não tinha. Entrou diretamente e, portanto, nenhum de nós tinha experiência. Sim, e como em tudo, a experiência tem que se começar por, como dizia o professor de Coimbra, começa por não existir, não é? O célebre professor de Coimbra, que dizia que o direito romano começou por não existir. Claro. Nós aprendemos, uns mais, outros nem tanto, eu talvez seja dos que nem tanto, aprendemos a dar aulas, dando aulas, cometendo erros que provavelmente ainda cometo passados estes anos todos. Porque a vertente pedagógica nunca foi muito valorizada. Reparem que no concurso de agregação, a aula que será uma aula pré-cátedra, não é uma aula. Geralmente não é uma aula. Em História, aqui nunca foi entendida assim, noutros sítios. É entendida como uma conferência de investigação. E se eu disser, vou dar uma aula sobre a regra de São Bento, as pessoas dizem, mas o que é que vai dizer sobre a regra? Vou dar uma aula como dou aos meus alunos, para ver se dou bem uma aula ou se não dou. Isso não seria entendido. Portanto, o que é um disparate, porque o currículo científico, digamos, a capacidade científica na agregação vale-se no currículo. Claro. Ao fim de 20 anos, tenho este currículo, está mais do que avaliado, não é? Portanto, a aula é para avaliar a nossa capacidade de dar uma aula decente. Mas nunca tivemos... Recentemente tem havido muitas ações de formação na faculdade e na Universidade de Porto,
Já não recentemente, há muitos anos que há muitas ações de formação. Eu sempre que recebo o calendário faço cruzinhas em 10 que queria assistir e depois acabo por ir a uma outra, mas não tenho tempo. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que vocês têm pelo menos a mesma capacidade, não há nada que indique que tem menos, provavelmente têm mais ferramentas do que nós tínhamos. E depois tem uma coisa que a gente também tinha e que agora não tem, que é a proximidade etária dos alunos, portanto um convívio muito mais fácil. E eu não tenho dúvida nenhuma que muitos, por exemplo, vocês os dois, que dariam aulas muito melhores do que as que eu dou, desde já pela facilidade de comunicação a todos os níveis, não é? Bem que agora, quer dizer, tanto eu como o Filipe já estamos na casa dos 30 e muitos, 40. Sim. O que significa aquela que coisa também que nem já carne nem estamos... peixe, não é? Exatamente, já estamos a ficar bastante mais... Já não somos da mesma geração que os alunos que estão agora a entrar. E isso também já começa a notar-se a diferença, porque não temos aquela proximidade que o professor teve quando começou a dar aulas, no fundo. Sim. Isso deve ser bastante irritante para vocês, os jovens que foram, mas o tempo que passa para mim passa mais devagar para vocês, mas passa. E realmente há alturas da vida em que a pessoa diz como é que vai ser, vou andar sempre aqui à espera de bolsas ou de projetos, ou de preciso de alguma segurança, quero contrair um empréstimo, quero eventualmente ter filhos e portanto ter a certeza que tenho dinheiro para os educar e não há oportunidades. Isso me desgosta muito porque, como vocês calculam, eu, desde a primeira aula do primeiro ano em que encontro os alunos e aqueles que continuarem, digamos, à minha mercê, entre aspas, no seminário de fim de licenciatura, no mestrado, até num doutoramento, eu faço tudo o que posso para os seduzir, é o verbo, para os seduzir para a história, para as ciências sociais. Depois, concretamente, certos temas, mas isso é secundário. E portanto, tenho responsabilidade e... Desde que li o Príncipezinho que aprendi que nós somos responsáveis por aqueles que seduzimos, não é? Uhum. E, portanto, eles podem sempre chegar à minha beira. Nunca chegaram, assim, diretamente, mas chegaram indiretamente. Depois, o que vai ser a minha vida? E é horrível. E já vários me perguntaram e eu fico mesmo perdido. Professor, eu gostava muito de investigar e gostava muito de ir para o mestrado, mas às tantas vou para o mestrado do ensino da história. E eu nunca disse a ninguém, nunca disse a nenhum, não vá para o mestrado de ensino da história ou para outra coisa qualquer. Já tive alunos a desistir de bolsas, dois porque arranjaram emprego, bolsas de doutoramento, um ia no segundo ano, outro tinha acabado de conseguir uma bolsa difícil, mas toda a gente apostava contra ele. Ele ficou em segundo lugar a nível nacional e teve uma proposta de emprego para ir para um hipermercado. E era uma pessoa que tinha dificuldades, que nem sempre conseguia vir às aulas, porque não era do Porto, queria comprar livros, não podia. Eu atravessei bastante por ele e uma série de amigos na candidatura FCT. E eu lembro-me que quando ele me disse ele ia estar muito atrapalhado, e quando me disse, eu só mandei uma mensagem a dizer só quero que seja feliz. Luís Miguel, que é verdade, não foi para fazer charme. Mas eu vivo muito mal com essa situação e com todas as outras. Só para acabar, uma coisa importante que a Mariana perguntou. Se os doutoramentos eram mais importantes. Talvez fossem mais importantes em tudo o que isso implica de bom, não sei, de menos bom, não interessa. Isto é, um doutoramento... Eram mais extensos, mas tinham mais consequências na carreira, não é? Eram muito mais extensos. Eram muito claro, mais extensos. Obviamente. Eram muitíssimo mais extensos. Muitíssimo, claro. Então, nos anos 80, aquilo era uma espécie de auge... Sim, mas há casos como o Chonu, que era o doutoramento dele, teve não sei quantos volumes, e um dos arguentes em França mandou fazer uma prateleira mesmo à medida para ter aquilo à beira. Não, e temos cá muitos. E arrastavam-se durante demasiados anos desgastavam muitíssimas pessoas e, como vocês calculam, nós não éramos génios. E, portanto, muitas vezes essa extensão não correspondia propriamente a grandes novidades ou a... Metíamos muitos anexos, metíamos muitas coisas, tínhamos sobretudo que mostrar que trabalhámos muito durante muitos anos, que sofremos muito, que prejudicámos muitas famílias e que impressionávamos pelo volume que punhamos à frente das pessoas. E a própria prova, acha que há diferenças? Isto é, as arguições eram também, correlativamente, eram mais duras, mais difíceis?
Eram muito mais duras. Vamos lá ver. Estou a falar da história e de história medieval. Eram muito mais duras. Primeiro, só fazia doutoramento quem estava na carreira. Claro. Isso faz toda a diferença. O doutoramento só fazia sentido. Bom, uma pessoa que estava na carreira e tinha X tempo a fazer, ou era posta na rua, o que nunca aconteceu. Só no final é que começou a haver, enfim, constrangimento sobre pessoas a dizer está aqui há muitos anos e tal, e houve alguma pressão, mas no princípio não. Pessoas que fizeram as carreiras todas e foram-se embora sem se doutorarem. E alguns bons professores. E depois era um bocado aquela ideia de que vocês, a Mariana, ou o Filipe, sendo que na altura eram bastantes mais Filipes que Marianas, vai entrar no nosso muito restrito grêmio, mas perante um anfiteatro cheio, vai ver o que custa, vai sofrer, vai ser humilhado às vezes, não tenha medo, enfim, que ninguém lhe vai fazer mal, mas vai passar por isto. E era suposto aguentar sem dar grande troco, digamos assim, não é? Pois, era suposto. Imagino. Uns não podiam, outros não queriam, outros não sabiam, outros deram. Eu lembro-me só um professor das linguísticas, um dos excepcionais professores de linguística que a Faculdade de Letras teve, o professor Joaquim Fonseca, que ao fim de 5 minutos tinha transformado a prova de doutoramento dele numa arguição do arguente. Porque, não, eu não disse isto, aquilo, mas a propósito, o seu professor escreveu isto, como é que está? Foi um espetáculo, não é? Mas também, pequenas anedotas que eu conto sempre, o Vitorino Magalhães Godinho, tenho várias, mas uma delas, ele não gostou de uma resposta, achou que não estava cientificamente bem, levantou-se, foi-se embora, abandonou as provas, assim. E nós todos na sala sem saber, mas lembro das provas do professor Aurélio de Oliveira, que ele entrou e disse, tenho aqui uma carta do professor Juan Ladurri a dizer que o senhor, o professor Aurélio de Oliveira, vai ser dos melhores historiadores da história agrária europeia, e já é, e devo dizer que subscrevo completamente. E ótimo, foi o primeiro doutoramento que eu vi, e a seguir o Vitorino Magalhães Godinho transforma-se. Ele tinha um doutoramento na Escasa porque Lermão Ferrão e usava uma pele de arminho como um dos símbolos. Muito medieval. Muito. E as pessoas diziam que quando ele se enfurecia, a pele do arminho também se inchava. E ele desata aos gritos a dizer a sua escrita não está ao nível de um aluno da 4ª classe. E eu levantei-me, fiquei super nervoso, num anfiteatro pequeno da velha faculdade, para sair, e ao meu lado estava o Dr. Carvalho, que disse, homem, calma, que isto é assim. Eu, como é que é assim? É assim, e eles dão-se bem, são muito amigos. Pronto, eu percebi isso, e depois vi o doutoramento do professor Carvalho Homem, que o Salvador Dias Arnaud se excedeu, portanto, a certa altura estavam os dois muito vermelhos, muito congestionados aos gritos um com o outro, por qualquer questão científica, e eu estava perto da porta e estava assim a fazer algum acompanhamento ao professor Arnaud, só porque era uma pessoa mais de idade e não conhecia a faculdade, e ele saiu, e saiu muito bem disposto, e eu disse, professor, ele disse, eu gosto delas assim picadinhas, em Coimbra agora é uma mortandade, claro. Ninguém discute, portanto, essa parte do Oliveira Marques foi meu arguente, e no fim fomos ali ao círculo ver qualquer coisa. Pois é, isso que eu ia perguntar, se nas suas provas também houve algum... Sim. Portanto, ainda apanhou este paradigma, digamos, não é? Apanhei um bocadinho. A parte final, talvez. Sim, não dos professores da casa, que disseram que tinham a dizer, fizeram críticas que eu já não tenho bem presentes, mas que eram certamente, que eram justas, que eram bem feitas, mas fizeram num tom normal. O professor Oliveira Marques, que tem uma boa voz e que falava bem em público e viu um anfiteatro com muita gente, e berrou-me um bocado. E eu depois fui um bocado aborrecido lá para o Porto de Honra, ali ao lado, e ele, então Luís Miguel, que tal, gostou? E eu disse, não gostei, estou aborrecido. Mas porquê é que está aborrecido? Porque o senhor está fartou-se a gritar comigo. Eu disse, está bem, era para você gritar comigo, então... e eu disse, mas não tenho jeito, não gosto de gritar. Homem, tenha juízo e tal. Mas, portanto, ainda apanhei... E quer não, havia um desnível, não é? Havia um desnível. Um pouco como em Coimbra... Não, em Coimbra o desnível é físico. É físico. Portanto, o candidato senta-se no mocho e vê os pés. E vê os pés. Portanto, aí não há dúvida, em Coimbra não há dúvida do espírito.
reinante em alguns aspectos. Esse é um deles. Isto aqui não era fácil, porque assim, eu não assisti, mas porque estava a dar aula, mas uma reprovação pública num doutoramento, primeiro, nas literaturas, mas por exemplo, o meu professor Armindo de Sousa, que era uma pessoa prestigiadíssima como investigador e fez uma tese notável, e ele andava com medo, e tinha medo. Dizia, Luís Miguel, eu tenho esta idade, ele tinha sido padre, 7 anos ou 8, e depois, depois foi para a arqueologia, começou a carreira na história medieval tarde, e ele tinha medo, dizia, por amor, acha que alguém o vai... Mas ele tinha medo. E no doutoramento dele também houve teatro. Enfim, não interessa, de um argumento fora, e houve sugestões veladas de que aquilo podia não correr bem. Ou seja, previamente. Sim, houve sugestões veladas a mim, que sabiam que era muito próximo do Armindo de Sousa, de que aquilo não podia correr bem, ou podia não correr bem. E eu estava na Torre de Tombo, quando se doutorou o professor António Borges Coelho, e também na altura nós estávamos com muito medo. Eu não conhecia, acho que não sei se eu tinha visto alguma vez, mas li as coisas dele, mas havia muita ideia de que ele ia chumbar. Dizíamos nós, os investigadores da minha geração, e gente mais nova, e depois passou, enfim, houve intervenções também de amigos junto de membros do júri, mas, portanto, digamos, perguntam-me, casos concretos havia, muitos não, mas nessa altura ainda o medo da possibilidade havia. Depois a gente passava esse ritual de iniciação e entrávamos no conselho científico, e a ideia é, agora os outros também vão fazer coisas iguais ou maiores, porque eu sofri, e fez muito bem. A mim não me fez bem. Nem cientificamente, nem humanamente. Claro. Mas cientificamente são claras as limitações da minha tese, por ter querido apresentar muitas folhas, e foram 2.000 quase, não é? De maneira que são 4 resmas. Vocês, é impossível. Isso é tudo ciência, claro que não. E deixei muitas coisas por aprofundar, etc. Portanto, nesse aspecto, as teses atuais, eu acho que têm muito mais a ver com o que elas devem ser, isto é, um início de carreira, um diplomazinho que diz este jovem, esta jovem, esta senhora de meia idade, ou até uma pessoa reformada, está em condições para prosseguir a sua investigação, porque fez aqui uma coisa boa, em menos tempo como deve ser. Não é uma coisa de fim de vida, é de princípio de carreira. Vocês acabam com a vontade de continuar e com gás. O que acontecia a muitos de nós, e pessoas que... O Dr. Baquer ficou praticamente sem ver com a tese de Alfa Ribeiro. E dizia sempre, o meu mestre era Sousa Viterbo, que morreu cego, que era muito motivador para nós, não é? Mas eu não ia chegar à beira de pessoas, o Dr. Armindo, ou pessoas que passaram anos e anos e anos a trabalhar brutalmente, e dizer, ok, o meu amigo tira uns dias e amanhã volta para o arquivo. Não. Pois, como eu costumo dizer, a pessoa vivia dos rendimentos, tinha juntado muita coisa, e pronto. Ia publicando muitas vezes partes das teses em artigos, etc. Sim, ou reformulando aquilo. Sim. E podemos agora talvez fazer a ponte para um outro tipo de questões, que aliás já fomos falando. A conversa podia ficar horas e horas, porque como os ouvintes estarão a perceber, o professor Luís Miguel Duarte é uma daquelas pessoas que dá gosto a ouvir horas e horas e horas. Não, pergunta aos meus alunos, que eles discordam. Não acredito. Não houver avaliação no final, talvez. Mas já falamos aqui um pouco da questão, no fundo, da precariedade, vamos usar o termo geral, e eu perguntava-lhe o seguinte, sobre, digamos, as raízes desse fenómeno, onde estarão, o que é que explicará esse fenómeno? Porque pode haver também razões, digamos, compreensíveis para isso. O que é que está na raiz do fenómeno? Gente a mais, isto é, a dada altura entraram, ou demasiadas pessoas quiseram aceder a uma carreira e não há lugar para tantas pessoas, ou cortes orçamentais que vêm do poder público, perda de prestígio das nossas áreas na sociedade, um pouco de tudo isso. Onde é que acha que estão as raízes do fenómeno? Se é que em tudo isto ou em algum outro fator, o que é que está na raiz deste fenómeno, digamos, de quebra geracional, num certo sentido, e de precariedade laboral generalizada entre as gerações mais recentes? Filipe, deixa-me tentar ser uma coisa que nunca sou. Era um professor meu que dizia, deixa-me tentar ser suíço e responder, não sei.
é demasiado complexo e há demasiadas razões, todas essas que apontei mais algumas, para que eu me atreva a tentar dar uma explicação de fundo que não tenho. Agora, vamos pegar em muitos desses aspectos. Grande amigo que eu tenho na Autónoma de Madrid, o Carlos Ayala Martínez, grande especialista em cruzadas e cada vez mais em trabalhos sobre a alta idade média, dizia, ele ficou catedrático já há bastante tempo, jovem, relativamente jovem, e ele dizia uma coisa engraçada que é, dizia mais ou menos assim, nós não valemos nada, não, os velhos catedráticos, quando falavam, em Espanha ouvia, portanto, eram poucos, eram muito conhecidos, e quando o Lader Quesada dizia alguma coisa, a sociedade ouvia. E agora ninguém quer saber de nós. O Carlos Ayala é uma pessoa muito simples e, portanto, é insuspeito de estar nostálgico e com isso a significar que queria ter importância. Mas, de facto, os doutoramentos banalizaram-se, felizmente. Felizmente. Para mim, felizmente. Sim. Nestas teses ditas de Bolonha, eu tenho visto teses muitíssimo boas e a quantidade e o tempo de trabalho nunca foram sinónimos de qualidade. Às vezes foram, muitas vezes não foram. Claro, pode-me dizer, houve temas que foram tratados que hoje era impossível fazer em 4 anos. Claro, dificilmente hoje se tratará temas nacionais, dificilmente, não estou a falar nas teses mais complicadas, mas uma tese como a do João Gouveia Monteiro sobre a guerra na Idade Média, ou, sei lá, a da professora... As cortes, por exemplo. As cortes era impossível, a tese da professora Maria Helena Coelho sobre Baixo Mondego, essas teses hoje seriam impossíveis. Muito bem. Portanto, digamos, no novo formato há algumas limitações que, para mim, são muito, muito, muito inferiores às vantagens. Há muito mais gente a querer investigar, talvez haja, não sei. No meu curso, apesar de tudo, na minha licenciatura, estou eu aqui, está a doutora Helena Osvaldo, estava o padre Fausto, estava o Frei Geraldo, está um amigo meu na Universidade do Minho, está a doutora Lúcia Rosas aqui em História da Arte, está a Amélia Andrade na Nova de Lisboa, portanto saíram uma série de pessoas, só estou a falar de alguns, não é, que foram até ao fim da carreira. Dinheiro, claro, e vamos entrar em questões mais de fundo. Não sei se Portugal é um país rico, se é um país pobre, sei que a riqueza está muitíssimo mal distribuída, do ponto de vista social. Enfim, não é das minhas causas, porque eu não me meto a lutar por ela, mas é dos meus grandes motivos de indignação que cresce de ano para ano e eu vou morrer com ele. E depois tenho muitas dúvidas sobre a forma como são administrados os dinheiros públicos. Tenho muitas dúvidas sobre como são financiadas as universidades. Não vou engolir se for aprovado este novo curso de Medicina. Agora, aqui na Fernando Pessoa, não vou engolir. Sempre tive muitas dúvidas sobre os financiamentos, as NICs, as FCTs, etc. Neste momento concreto, então, eu estou nisto e noutras coisas científicas e digo aos meus alunos, não é que lhes interessa, não lhes interessa, mas que eu estou na resistência e vou sair da carreira na resistência científica e na resistência institucional. Fomos informados na última reunião do departamento que o financiamento dos cursos e das faculdades vai ter muito a ver com a empregabilidade. A grande vantagem é que agora disseram mesmo. Pois, disseram. Exato. Não presumem, disseram. Linhas mansas, e eu acho que isso é formalizar a morte da universidade. E então nas letras mais ainda, talvez. Letras e outras, claro. As ciências sociais. Exato. As ciências sociais e humanas não servem para nada, a gente não produz assim coisas que se vejam, não sei se a economia produz, mas está bem. Sim, letras qualquer pessoa sabe. Não sei se na vossa área, mas na minha, em história, é impressionante. Não é? O José Gomes Ferreira, que é da SIC Notícias, que é um profundo ignorante de economia, talvez por isso, por achar que sabe, já escreveu 2 livros de história a desmascarar os erros da história de Portugal. História. E vendem muito, sim, não é? Sim. A questão está também aí.
Mas então, já agora aproveitando essa questão e fazendo, lá está, é difícil que a conversa não seja como cerejas, mas esse caso, por exemplo, de José Gomes Ferreira, que será um exemplo, ele faz isso e os livros venderam muito, aparentemente. Sim. A pergunta é, nisso não haverá também um pouco de responsabilidade, digamos, de uma certa, das universidades descurarem a divulgação, ou a sociedade de qualquer forma não está apta a isso? Pois, é uma excelente questão que eu ando a pôr há muito a mim mesmo, até porque me sinto um bocado culpado. Em que sentido? Eu acho que nós, quando saem livros de divulgação de pessoas que não são de história, portanto, começam a dizer as neiras no título e acabam na contracapa do fim, nós devíamos intervir. E temos todos os contactos em jornais da divulgação, no Público, até no Expresso, na Visão, e devíamos intervir com, enfim, não é preciso ser ofensivo, mas neste caso convinha ser um bocadinho ofensivo e mostrar a profunda ignorância das pessoas. Isso no caso deste pivô de televisão de que nós falamos não é especialmente grave. A mim choca muito ver um professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa que fez uma distintíssima carreira na área dele e que quando se reformou, enfim, achou que gostava de história, que devia experimentar outras coisas, imediatamente publicou um livro sobre a verdadeira identidade do Cristóvão Colombo, que veio-se a saber, não era Colombo, era Ataíde, e da família da esposa. De facto, vivemos num mundo pequeno. E que começa por dizer na introdução que algumas das coisas que eu digo aqui não sei de onde as tirei, porque sei que foi da internet, mas na altura não tomei nota. E depois escreve um livro e já anunciou um segundo sobre os painéis de São Vicente. E eu aí sinto-me culpado porque acho que algum de nós devia fazer um artigo para uma coisa de grande divulgação, um meio de comunicação de grande divulgação, a arrasar alto a baixo. E a dizer que eu nem sequer vou fazer crítica porque uma pessoa começa assim, não é séria. Os leitores, se lerem, que tenham muito gosto, muitas vezes amigos meus, estou a ler um livro que é 30 enigmas de história, estou a gostar imenso. E eu, em vez de lhes dar uma lição de moral que seria patético, só diria mal de mim, digo, estás a gostar, o que interessa é que estejas a gostar. Claro. E pode ser um porta de entrada para alguns. Pronto, e depois obviamente. Que... E depois se gostaste de algum tema, pode ser que eu tenha... Agora, vem um segundo aspecto em que vocês tocaram que é muito importante, que é, e vocês sabem concorrer com eles? É isso, ou querem, Exato. ou são incentivados, ou querem... Não somos, talvez quiséssemos, não somos, não sabemos, não há muito, não nos é colocada muito essa ideia de que isto é um combate e nós não vamos chafurdar na lama, mas se há pessoas que publicam asneiras em editoras e vendem muito, nós devíamos publicar a nossa parte da verdade de uma forma que as mesmas pessoas que compraram maciçamente... Repara, o exemplo que eu uso sempre são os programas do José Hermano Saraiva, a quem eu devo o meu salário e o meu sustento, no sentido que foi ele que atraiu para a história gerações inteiras. Eu imensas vezes estava em férias, num café, num turismo de habitação, e via pessoas, e começava o programa deles, diziam, desculpe, eu gosto muito de ouvir este senhor, não sei se gosta, é de história, eu também gosto. Pronto, depois podemos falar... E ainda hoje passam na RTP Memória, o que mostra de facto também... E muito bem, eu também tenho estima pelo senhor, devo dizer. Pronto, para além de outras coisas, não estou a falar da parte política, que essa... Claro, enfim, mas também tinha a coragem de ser coerente. Sim, não, assim. era. Tinha a coragem de ter ideias e de assumi-las. Sim. Havia aí também uma... Sim. Apreciar as grandeza pessoas, jogar, eu não gosto de jogar pessoas e mesmo apreciá-las é muito complicado, mas muitas pessoas diziam, o que é que acha e tal, eu dizia assim, quando houver um colega meu que vá para a televisão falar com a mesma capacidade de comunicação, de sedução do José Hermano Saraiva e que esteja melhor preparado, porque ele era historiador, ele tem algumas coisas sobre os Lusíadas, tem alguma coisa, não é? E eu dizia, quando houver, maravilha. Agora, enquanto não houver, abençoado Hermano Saraiva, que trouxe muita gente para o gosto da história, e uma coisa que raramente se diz, salvou muito património nacional. Exatamente. Ele fez um programa lá dos Gilianos a dizer este barco é histórico na pesca de bacalhau e vai ser desfeito aqui, desmantelado. Ou o Palácio das Alcáçovas, onde foi assinado o Tratado das Alcáçovas. Das Alcáçovas, dois. Era uma vergonha, aquilo estava a cair. O seminário do Virgílio ou ainda Ferreira. Está, não sei. O seminário do Virgílio Ferreira também tirou lá as que vai abaixo. Portanto,
Mas é isso, nós não somos treinados e eu creio que, não sei, não nos é sugerida a ideia de que é muito importante falar para públicos mais alargados. E nós tivemos toda essa experiência com a coleção das biografias de Círculo de Leitores, porque é uma coisa de grande público, não é? Que vendeu uma loucura, mas nós não estamos habituados a escrever para pessoas que não têm preparação histórica, que não conhecem os conceitos. Eu lembro-me que meu pai era vivo, felizmente, foi o primeiro leitor e o mais exigente do meu Dom Duarte, e eu estava a pôr não sei o que é o almoxarife e a imaginar o meu pai, o que é um almoxarife? Ou seja, o funcionário que não sei o que é. Claro. Mas nós não estamos habituados a isso. Ninguém estava, os que dirigiam a coleção também não. E escrever de uma forma simples e clara é muito, muito complicado. Claro. Muito complicado. Também há aqui, se calhar, uma questão que talvez tenha a ver com percebermos as ciências sociais e humanas como uma espécie de hobby que qualquer pessoa pode fazer. Sim. E que, por um lado, sim, é verdade, qualquer pessoa que tenha interesse pode se adentrar nestas áreas. Mas, por outro, se calhar isso é o que leva a que alguém que tenha uma boa capacidade de comunicação comece a falar daquilo que realmente não sabe o suficiente e pareça ter uma autoridade no sentido científico, de conhecimento, realmente de investigação, que não tem. Não? Estou completamente de acordo, Mariana. Estava a pensar noutras ciências sociais ou noutras, pronto, há quem diga que chamar ciências a estas áreas que não faz grande sentido. Isso já foi uma grande discussão agora, as pessoas falam disso de uma forma mais tranquila, a dizer nós não podemos fazer experiências, não podemos fazer leis, portanto, segundo os critérios das ciências ditas exatas, de facto não poderíamos chamar-nos assim. Eu não tenho problema no rótulo que me colhem, mas isso passa sobretudo com a história. Eu não vejo ninguém a reformar-se de engenharia de economia ou a ser jornalista e escrever livros de sociologia. Talvez não seja tão fácil e nem tão chamativo. Ou de filosofia, ou de literatura, ou de... Literatura... Pois eu não sei. Dependerá. Depende. Não, por exemplo, pegando nesta questão dos temas medievais, a quantidade de coisas que são ditas sobre, por exemplo, o grau, a matéria do grau, que depois é transita para a história, historificada, mas de uma maneira completamente... Quer dizer, acontece. Temos alguns casos disso, sobretudo para a Idade Média é o grau, acho que é o mais evidente, não é? Sim, ou algumas cantigas, sim, etc., algumas coisas, mas não será tão comum ainda assim. Mas não sabia mesmo, eu não sabia mesmo disso. Quer dizer, sabia que a matéria arturiana dá muito Dan Brown mas não sabia que havia tentativas de escrever coisas sérias de gente que não pode porque não sabe. Isso é muito simples. E em história há muita ideia de que perde-se o amor a um fim de semana, faz-se curso e basicamente, que é uma palavra que os meus alunos usam cada vez mais e contagiaram-me, basicamente qualquer pessoa escreve sobre tudo. Eu conto sempre as mesmas histórias. Com o avançar dos anos, as repetições começam a ser mais preocupantes, mas quando foi a criação do curso de jornalismo na Universidade de Porto, e depois foi jornalismo, assessoria de comunicação, tinha três áreas, eu tinha um colega e amigo, não falo com ele há muito, ele reformou-se, mas creio que continua a ser uma pessoa em quem eu posso confiar, e ele muitíssimo em mim, o professor Artur Pimenta Alves, que era de Engenharia Eletrotécnica, e era um excepcional professor de Engenharia, um excepcional profissional e uma pessoa incrível. E quando saiu o Dom Duarte, eu ofereci-lhe. E pensei, espero que ele tenha a inteligência de não ler. E um dia recebi um telefonema dele a dizer, olha, ele morava em Miramar, acho que ainda mora. Estou aqui no trânsito, está parado, deve ter havido um acidente, vou aproveitar para pôr telefonemas em dia. Acabei de ler o teu Dom Duarte. Não era para ler, eu deito e tal. Fiz o meu número, não é? E ele disse, eu estou de boca aberta. Eu estás de boca aberta porquê? Aquilo deve ter dado um trabalho incrível. E eu disse, Artur, não morri, por acaso tivemos todos, das biografias tivemos todos, enfim, corremos riscos de vida com os prazos e com... Mas ele disse, eu não sabia que era tão difícil, que vocês tinham que ter aquelas fundamentações e que tinham que... E eu disse, sim, não. E eu a partir daí introduzi nos meus testes de teoria e tipologia das fontes uma pergunta obrigatória,
que é porque é que a história é para profissionais e não amadores, não no sentido profissional, mas para pessoas, digamos, profissionalizadas naquilo, formadas naquilo, e não é qualquer pessoa. Mas o que me surpreendeu foi ver uma pessoa intelectualmente muito superior à média, uma pessoa muito culta, muito informada, muito interessada, e a ficar de boca aberta quando pressentiu o trabalho. Portanto, por esse, há, diria, quase todos os outros que acham que não, que de facto a net tira umas coisas, ao menos puseste o sítio da net e a data. Não, pá, é o que mais faltava, pá, já não me lembro onde é que vi isso. E dizem barbaridades. E eu acho que nós devemos ir mais à luta de duas maneiras, mostrando o que esses livros são, que são vigarices, e se vendem muito, são vigarices com muito sucesso, e por outro lado, nós escrevendo coisas. Isso já se vai fazendo naquelas coleções que saem com jornais, já uma pequenina de bibliografias de reis, outra de batalhas. O Rui Tavares queria fazer um bocado isso, uma história do Porto que também saiu, também quis fazer um bocado isso, mas nós não temos... Isso não é muito valorizado na carreira e nós não somos treinados. Não é fácil escrever para um público alargado, não é fácil. Mas um dos pontos da questão seria eventualmente as instituições recompensarem mais esse, por exemplo, nas avaliações, não é? Por exemplo. Claro que sim, claro que sim. E quem fala para quem já está numa fase da carreira avançada, fala também para quem está como nós, não é? Quer dizer, este podcast também visa fazer uma divulgação que se espera mais ampla, mas do ponto de vista da avaliação e de rankings e tudo mais, quer dizer, isto dá bastante trabalho, porque editar e tudo mais dá trabalho. Não imagino. Mas do ponto de vista da avaliação, depois vamos aos concursos e quanto é que isto valerá? Não fazemos ideia, se calhar desistimos antes de começar. Não, nem é por isso que estamos aqui, não é? Claro que não, mas digo isto questão, para qualquer outra pessoa que queira claro, fazer isto. Quanto é que isto depois nos vai valer para um concurso, para uma... Porque nós dependemos dos concursos para sobreviver, não é? Que é mesmo assim. Isso é um dos problemas que eu tenho, grande, comigo mesmo, é que eu, enfim, sou frontalmente contra a maneira como se está a avaliar a ciência e acho que essa maneira de avaliar está a matar a ciência, está a matar as ciências sociais e humanas completamente, mas se um jovem, um aluno vier ter comigo e disser eu só posso estudar com uma bolsa, só posso fazer um doutoramento com a bolsa, não posso sobrecarregar os meus pais, eu não lhe vou dizer, ok, mas vá sem artigos escritos, vá sem nada para fazer as porcarias. Não posso. Claro. E, aliás, muitos já me disseram, já sei o que o professor pensa, desculpa, eu já sei o que o professor pensa, eu estou completamente de acordo, não venha com o seu irmão, mas a verdade, e eu concordo imediatamente, digo, eu sei que as regras para vocês são assim, e portanto eu vou ajudar no que puder. Mas isso é um ponto também interessante, e aliás era um dos pontos que eu tinha aqui, que é o seguinte, parece haver um certo consenso generalizado de que o sistema está mal. Nas nossas áreas, digo. Mas, por outro lado, é isso. Quer dizer, o sistema está mal, mas continua e aprofunda-se. Então a pergunta é, quem decide isso? Isto é, as instituições não têm poder? Parece que há uma instância de poder difusa, que não se percebe bem qual é, que decide que a forma de avaliação, que as formas de avaliação são estas. Que instância é essa? Porque vê-se generalizadamente os universitários queixarem-se. E a pessoa pergunta, então, mas não podiam mudar isto? Mas não podiam porquê? Ou não querem, ou uns querem, outros não? Onde está, quem é a instância que decide que este é o sistema? Eu creio, nós conhecemos os nomes das instituições em Portugal, mas creio que isso veio de fora, veio do mundo anglo-saxónico, veio das áreas da medicina, da biologia, etc. Aquilo que tem muitos aspectos, mas um deles é a mercantilização da ciência, que eu acho que é uma forma bonita de não chamar a prostituição da ciência, que às vezes é o que eu acho que é. E é avaliar, para já, aplicar formas de avaliação ao trabalho de investigação em química iguais ao trabalho de investigação em história, quando não há a mínima hipótese de comparação. A mínima. Claro. Estou a falar de casos concretos de uma pessoa que vai para a Holanda para um laboratório, mete-se no avião, chega lá, deixa as malas, vai para o laboratório, senta-se ao microscópio, senta-se ao computador e continua a fazer exatamente o que está a fazer cada manhã. Se eu for trabalhar para um arquivo holandês, eu tenho que ter 2 ou 3 anos para aprender a ler
e para aprender holandês medieval, não há possibilidade de comparação. Também por isso as nossas teses, muitas delas são publicadas, e essas raramente são, porque não faz sentido, porque são coisas que duram pouco, pelas boas razões, não é? Mas eu acho que essa mercantilização que passa por ter que se pagar para publicar em certas revistas, passa por assinaturas... E pagar para ler também, já agora. Porque paga-se para... E pagar para ler. E pagar para ler, pagar para publicar, pagar para ler. E há editoras que são colossos nessa área. Depois há toda a promiscuidade que vem muito do lado das ciências, dessas ciências ditas exatas, com a quantidade de pessoas que assinam. Porque há no fundo uma realidade positiva, que é dificilmente uma pessoa que esteja a estudar o cancro, ou que esteja a estudar determinado tipo de estruturas, ou que esteja a estudar qualquer coisa química, avança sozinha. Isso aí não temos dúvidas. São equipes, são laboratórios, são às vezes vários laboratórios de vários países e, portanto, às vezes para um resultado de 2 páginas tem que aparecer os nomes de todos. Mas todos sabemos, muito na área das chamadas ciências da saúde, que quando vemos um artigo e vemos 20 nomes, o primeiro é o chefe da equipe, que às vezes está informado do artigo, às vezes não está. Depois vem mais 2 ou 3 amigos, depois pelo meio virá o principal autor ou os principais autores, e não é nada raro que no fim apareçam alguns nomes que o autor não conhece, mas que o chefe ou a chefe lhe disse: esse tipo vai pôr o meu nome em coisas dele, tem posto, eu devo-lhe favores, mas aqui. Que eu acho que isto configura um caso de polícia. Claro, não é? claro. Depois, estas avaliações muito rígidas por blind referees, diz-se, pelo menos tem uma vantagem, que acabam com o plágio. Não tem acabado, nunca houve tanto plágio como agora. Portanto, não é por aí. E eu dou sempre o exemplo da minha irmã, que é professora na português de língua estrangeira e é professora de linguística, e que na sua agregação tinha que escolher 10 artigos, escolheu, e alguém do júri lhe disse: a senhora tem tanta coisa na Scopus, tanta coisa na Easy Web of Science, e os 10 que publicou, nenhum deles está indexado aí. Porquê? E a minha irmã disse: porque achei que estes 10 são os melhores. A indexação nunca foi sinónimo de qualidade para mim, pelo contrário, tenho visto cada vez coisas mais fracas aí. Mas agora o que conta é a indexação, o fator de impacto, etc. Claro. Eu dou por mim a ler o artigo da Iria Gonçalves sobre a fiscalidade, publicado nos célebres Cadernos de Ciências e Técnicas Fiscais. Ou José Matoso no Boletim de Santo Tirso. Sim, ou o Padre Marques na Caminiana. Portanto, acho isto uma palhaçada. Mas a questão também é: mas as faculdades de letras não querem ou não podem opor-se a isto? Não conseguem. Pois não podem ou não querem. Porque parece haver um certo consenso generalizado que esse sistema não deve aplicar-se às nossas áreas. Mas a verdade é que se aplica cada vez mais. Portanto, as faculdades de letras, focando o caso nas faculdades de letras e afins, enfim, porque institucionalmente são as mais relevantes, não podem ou não querem opor-se a isso. Ou uns querem, outros não podem. Não têm autonomia financeira. Onde é que está aí? Claro, isso, a autonomia financeira não temos. Essa é a questão. Não, portanto, na nossa havia centros de custos ligados aos... Isso desapareceu. Num momento de grande dificuldade financeira, lembro-me de falar na altura, não fui eu, foi um colega meu que precisava de um computador novo, e a pessoa que ocupava a direção disse de uma forma muito franca: queres um computador novo ou queres o salário no fim do mês? Era assim que as coisas estavam. Não havia dinheiro. Não vou dizer que foi mal gasto, não havia dinheiro. O financiamento é muito perverso para o rácio por seus alunos, é muito perverso para nós. Assim, eu acho que há muitas pessoas que gostam deste sistema, ou pelo menos não desgostam, não se sentem mal e, portanto, publicam como se não houvesse amanhã, publicam a metro. Tal bibliometria, não é? Em que a apreciação da qualidade praticamente desapareceu. Eu não sei, eu tenho aqui um livro que me impressionou bastante, de um grande amigo e nascido em Viena como eu, o António Feijó, que está neste momento como diretor ou presidente da Gulbenkian, foi vice-reitor da Universidade de Lisboa, que fez com um poeta que eu gosto muito, também professor na Faculdade de Letras, Miguel Taman, fizeram um livro
sobre a universidade. Com ideias um pouco polémicas, não é? No bom sentido, agitarem as águas. Completamente. Eles tentaram fazer um curso extraordinário e conseguiram. Estudos gerais. Estudos gerais. Um curso extraordinário. Que eles dizem, para nós isto simboliza o que deve ser a universidade. É a opinião deles. Eu estou, enfim, fiquei encantado com o livro, mas o curso foi chumbado. E nós tivemos há dias, estava lá a conferência da Maria José Santos, e ela disse, quando eu propus uma história da alimentação como disciplina de currículo, como disciplina, como opcional, e a Maria José Santos é uma pessoa prestigiadíssima, seríssima, na Universidade de Coimbra toda, não é só, mas na Faculdade de Letras, em História, nem falar, e portanto, qualquer coisa que ela propusesse, à partida, diria, enfim, eu aprovo, quase sem ver, porque é sério e é bom, porque ela não sabe fazer coisas que não sejam. E o curso foi chumbado por... Ela disse na altura não estarem criadas as condições, assim, daquelas parvoices que as pessoas que podem, que têm poder, dizem muitas vezes. Portanto, a questão, ou seja, há forças contrárias, contraditórias mesmo dentro das faculdades de letras. Há forças contraditórias dentro da faculdade de letras, há muita divisão. O que ensino é mau, diria que às vezes é muito melhor do que de consensos que não servem para nada, mas neste aspecto eu acho que, repare, também foi mau... Falando de história, houve uma geração quase excepcional de historiadores que se foram embora. Alguns faleceram, outros formaram-se. Repare, se um Matoso falasse, um Oliveira Marques falasse, um Vitorino Magalhães Godinho falasse, se o professor António Oliveira de Coimbra falasse, o Romero Magalhães, o António Manuel Espanha, era uma coisa. A gente mais nova que lhes sucedeu, que é muitíssimo boa, que eu conheço, do ponto de vista científico, profissional, humano, mas nós não temos peso nenhum, não é? Não temos peso na opinião pública, não temos peso institucional e portanto, a FCT sempre foi mais ou menos capturada pelas modas. Atenção, eu disse que isso vinha do estrangeiro, a Fundação Europeia de Ciência é a mesma coisa. Claro. Portanto, um ano ou há uns anos em que estão a dar projetos sobre isto e depois nós fazemos um projeto sobre isso, mas entretanto mudou o paradigma e agora não, o que interessa é projetos sobre aquilo, por causa da guerra, por causa de qualquer coisa. O mesmo se passou com os centros, com a avaliação dos centros. Houve uma altura em que era Small is Beautiful, e o Centro de Linguística cá, tinha pouca gente, era muitíssimo bom, tem uma grande avaliação. Houve uma altura em que disseram é preciso concentrar massa cinzenta para fazer economias de escala, grandes centros. Juntámos-nos todos, e os pequeninos levaram no corpo. Quer dizer, é ciência dirigida, no fundo, não é? É quase ciência dirigida. É ciência dirigida. Desculpem, eu trouxe aqui um livro, não é para... Isto é um podcast, mas que se chama L'Enquête, o Inquérito, a Investigação em Perigo, em direção a um novo regime de vigilância nas ciências sociais. Que tem a ver, por um lado, com os termos e o cancelamento e a woke culture, e por outro lado, com esta outra forma de censura que é nós premiamos estes temas com vistos deste ponto de vista, e outros que podem ser muito interessantes, mas não são financiados. Isso é uma questão que se coloca muitas vezes também quando nos apresentamos a concurso, e como o professor sabe, Mariana, nós dependemos apenas e só de concurso, a precariedade a esse nível, e que muitas vezes temos aquele paradoxo de, como investigadores portugueses ou que trabalham temas portugueses, estando em Portugal, sobretudo, é-nos criticado, por um lado, ser um tema demasiado local, demasiado regional. E ao mesmo tempo, por outro lado, é-nos criticado quando é um tema que não é relevante para o contexto político, cultural português. Ou seja, estamos aqui neste limbo. Por um lado, se queremos trabalhar um tema que tenha a ver com Portugal, com algum, vamos falar, por exemplo, de história local, ou que não seja história local, mas algo que seja concentrado sobre a cultura deste território, pode ser mal visto, pode ser mal avaliado, porque os avaliadores internacionais vão dizer nós não percebemos nada disto, isto é uma coisa muito fechada. Sendo que se fosse ao contrário já não seria, não é? Claro. Uma tese como uma Sé catedral inglesa qualquer já era... Muito internacional, claro, muito... Uma paróquia francesa já seria um tema eventualmente. Sim, mas depois por outro lado também tens a crítica que se vais trabalhar uma paróquia francesa, qual é a relevância para que isso seja financiado por uma instituição portuguesa?
Sim. Portanto, é isso. Estão em muitas coisas. Para já, o Filipe, na sua enorme honestidade, disse que poderia, imagine-se, trabalhar uma paróquia francesa. Um francês não diria isso. Diria a literatura, o analfabetismo em França. E depois sim, a gente claro. comprava o livro Exato. e via que era numa paróquia. Estou a pensar num caso concreto, que eu estudei para o meu doutoramento, do Jacques Rousseau, La prostitution en France. Sim, e eu, pronto, vou ler isto que me interessa, e depois era numa aldeinha do Sudeste. Pronto, isso é a primeira coisa. De facto, nós, os estrangeiros, frequentemente fazem trabalhos sobre Portugal, e nós nunca fomos encorajados, quando muito agora somos encorajados a comparar, já não é mau. Não, e é importante, claro. Eu no meu seminário, eu que dou com o professor José Augusto Pizarro, de História Medieval, fim da licenciatura, cada vez mais encorajamos trabalhos que comparem Portugal naturalmente com o que é comparável. com o que é comparável. Mas, desculpem só, uma observação lateral, saiu há pouco tempo no Público o resumo de um artigo da Nature que dizia que um estudo feito em Yale, feito em Stanford, concluía que a ciência que se fez nos últimos 60 anos piorou muito em relação ao anterior. Como é que se pode dizer que piorou? Há menos artigos relevantes, há menos artigos com verdadeiro impacto, não é? Os likes, não é? Há menos obras daquelas que a pessoa diz daqui a 100 anos ainda se vai ler. Assim, claramente a qualidade da ciência está a piorar. E nas ciências sociais e humanas, isso muitíssimo. Agora, a Mariana tocou num ponto que eu não tenho bem resolvido. Se acontecer, nós historiadores da literatura, nós estudantes de filosofia ou filósofos, sociólogos, o que seja, geógrafos, não falei deles, se acontecer nós podermos intervir em qualquer coisa da nossa atualidade, qualquer problema premente, qualificando a discussão, não é propondo soluções, já é qualificando a discussão. E as pessoas dizem, a família acabou e tal, e vem um historiador e diz, não acabou a família. Aquela família que vos explicaram, na qual vocês nasceram, os vossos avós, sim, essa está em crise. Agora, há outras formas de família. Então, tem alguma solução para os casos? Não tenho nenhuma, nem é o meu papel. Mas, com isto, se eu chegar aqui e disser, a Câmara de Porto deu prejuízo, eu disser, as câmaras deram durante todo o antigo regime prejuízo, eu não estou a dar nenhuma solução, mas as pessoas que me ouvem dizem, bem, então, às tantas temos de pensar nisto de outra maneira, não foi coisas desse género. Portanto, se pudermos ter eu percebo que no Brasil, e em países africanos, queiram falar muito da escravatura, do tráfico de escravos, etc. Percebo isso perfeitamente. Mas uma das coisas, para mim, mais admiráveis, isso não é só das ciências sociais e humanas, é de todas, é a gratuitidade, a liberdade. Nós investigamos porque queremos saber. Eu quero saber sobre a minha aldeia, mas a sua aldeia não interessa a ninguém, está bem, não vou pedir financiamento para isso. E uma questão importante que o António Feijó e o Miguel também colocam, que hoje é proibido dizer, claro que há projetos, claro que há equipes. Eu estou a sair de um projeto, Medcrafts, no qual aprendi muitíssimo, dei pouco e recebi muito, e se não fosse um número elevado de investigadores e de equipes, não tinha dado nada. Mas a investigação nas nossas áreas pode ser muito pessoal e às vezes tem que ser muito pessoal. Os grandes livros que se escreveram nas nossas áreas não foram equipes. Quer dizer, os grandes livros de história, os grandes livros de história da literatura, de história da arte, de filosofia, não são equipes, não são laboratórios. São... o Bourdieu escreveu que escreveu sozinho, o Lévi-Strauss escreveu sozinho, o Duby escreveu sozinho, o Matoso escreveu sozinho, nunca pertenceu a um projeto. Portanto, nós devemos assumir isso sem problemas. Claro que se eu entrar num projeto, e estou agora em 2 em Espanha, fui convidado para um em Portugal que infelizmente não foi aprovado, mas seria sempre só como investigador. Entrar em projetos é muito bom e esse encontro anual que nós tivemos com o Medcrafts e as reuniões e as iniciativas é ótimo, mas eu acho que nós devemos lutar por manter uma parte muito importante da nossa vida e da nossa atividade pessoal, individual. Por exemplo, o silêncio.
o termos tempo para pensar, para ler, para estarmos calados, para estarmos... Devemos reivindicar, quer dizer, eu reivindico isso. E impressionou-me muito uma coisa, quer dizer, eu percebi uma coisa óbvia para mim, mas só quando li é que percebi. No último livro do Matoso, ele começa assim: no ano tal reformei-me, nessa mesma altura recomecei a investigar. Pois. Não diz de outra maneira, diz até lá não pude, e portanto e eu sinto muitíssimo isso agora, muitíssimo. Nós não temos tempo a investigar decentemente. Portanto, há algo que é geracional, que não é geracional, é transversal. Claro, é assistir a toda a gente, claro. Não é? Não sei, só posso falar por mim. É o chamado Publish or Perish, que está... E como eu referi em relação ao Peter Russell, por exemplo, publicava quando achava que tinha coisas para dizer. Quer dizer, que acho que devia ser uma coisa básica, mas que não é. Filipe, eu conto sempre, conto sempre uma anedotazinha de um tipo que foi Prémio Nobel da Medicina em Espanha, na mudança do XIX para o século XX, o Ramón Carvajal, e ele dizia 3 leis para escrever qualquer coisa em ciência. Primeiro, ter uma coisa nova para dizer. E eu com isso eliminava 60% dos artigos que se publicam. Não tem nada de novo para dizer. Primeiro. Segundo, dizê-la. Terceiro, fechar a boca e não dizer mais nada. E, portanto, nós para publicar assim temos que fazer muita introdução, depois um bocadinho de um documento que traz uma novidadezinha, muita conclusão, para uma coisa que encontramos uma ideia nos dar 10 artigos. Que publicaremos da preferência numa revista espanhola de acesso fácil ou brasileira, porque é internacional, etc. E na tal avaliação de que a Mariana falava, o livro que eu escrevi sobre o seu, Vale o que Vale, não vale praticamente nada. Mas não é um tem... livro de grande divulgação que tem um impacto social. Não vale nada. E agora eu colaborei numas atas, houve um encontro em Heidelberg, muito interessante, Iberisch Mediavistik, que era para convidar para a Universidade de Heidelberg alguns medievalistas da Península Ibérica, quer dizer, o que é que a gente está a fazer, e irem lá alguns alemães, uns jovens, outros já não jovens, estão a trabalhar sobre a Península, mas normalmente só publicam em alemão e a gente não conhece. Saíram umas atas, que foi talvez, eu diria que foi, enfim, que são as atas mais importantes cientificamente em que eu colaborei. E depois dei aqui à nossa querida amiga Ana Cristina disto da biblioteca para catalogar e para meter na autoavaliação, e aquilo não dava nada, dava uma coisa. E eu disse: Ana Cristina, isto não vale nada. Ela: professor, é que eu vejo aqui não está indexado, consegue-me saber? E eu escrevo ao meu colega. A palavra ata está uma palavra um bocado proibida hoje em dia, se bem percebo. Estranhamente, mas... Eu falei para o meu colega da Heidelberg e ele todo atrapalhado a pedir-me desculpa. Luís Miguel, não. Sabes, nós aqui na Alemanha não ligamos a isso e não temos essa preocupação, mas desculpa, espero que de qualquer modo te tenha dado algum prazer. Eu escrevi a dizer: Nicolas, foi um prazer enorme, aprendi imenso e foi uma honra enorme. E isto é dos artigos, se eu tiver que selecionar 4 ou 5 na minha vida, e este não tanto pelo conteúdo, mas pelo convite, pela honra que foi. E eles disseram: nós não ligamos à indexação. Pois. E eu vou dizer que inveja que eu tenho. Isto é, bem, claro, é a Universidade de Heidelberg. Nós sabemos que a Universidade Alemã é fraca, não é? Não tem grande qualidade científica, portanto... Claro. Fazem o que quiserem, porque... Mas há aí... Bem, nós já eventualmente temos a passado mais tempo, mas só uns minutinhos para fazer um pouco... Não é de advogado de diabo, porque eu concordo a 1000% com tudo isso, mas... Às vezes encontro pessoas que têm uma perspectiva um bocado diferente, não muitas, é certo, pelo menos na minha experiência pessoal, mas que dizem que o sistema dos índices e afins e, enfim, todas essas bases de dados, etc., pode ser, o aspecto positivo pode ser uma espécie de barreira contra o subjetivismo excessivo na avaliação / favoritismos, isto é, se não houver quantificação, os concursos, etc., bolsas, concursos, entrada na carreira, etc., estão totalmente dependentes do arbítrio de 3, 4, 5 pessoas. E com quantificação, pelo menos a questão fica contrabalançada. Isto faz algum sentido, porque para mim, quer dizer, concordando a 1000% com o que dissemos aqui, também não deixo de parar uns segundos para pensar, mas deste ponto, dito assim... Completamente de acordo, Filipe. A pessoa, se for séria, tem que reconhecer que, enfim, que durante muito tempo era por convite, isso tinha uma enorme vantagem. Eu convido a Mariana, mas a Mariana conheço há muitos anos, acho que ela trabalha muito bem, entendemos bem a trabalhar, mas aqui o Filipe até talvez fosse melhor, mas eu não vou com a sua cara, não. Pronto. Tinha essa vantagem, mas era totalmente discricionário, não é?
E, portanto, houve essa preocupação que eu acho que foi levada a excessos patéticos. Outro dia estava a falar com uma pessoa de cá, a doutora Cláudia Pereira, que é uma das almas desta faculdade, ela dizia, mas nós cá nos concursos não temos tido. Mas eu tive recentemente em vários concursos em que uma das alunas que avaliava era patentes registadas. Como imaginam, em uma história, talvez por descuido, não tenho registado muitas patentes, mas há essa preocupação que eu acho que ninguém de boa fé pode negar. Tirar subjetividade, dizer, aquele é muito bom, olha, é muito bom, eu fui ver, mas ele publicou, ele nos últimos 8 anos não foi convidado para arguir nada fora da faculdade. Isso não conta. E tens aqui este que não presta, mas que é convidado pela Nova, por Coimbra, claro que sim. E este publicou um artigo no Zanal e o outro publicou 30 na revista da Vila da Feira, não é? Claro que sim. Eu acho que o que tira excessos de subjetividade e favores e distorções e torna a avaliação para concursos, para lugares, para projetos mais objetiva, é bom. Eu acho que se chegou a um ponto de regulamentação. Por exemplo, eu estive agora num júri de um concurso para catedrático em História e muitos dos meus colegas, os candidatos eram todos muito bons, todos mereciam ficar, mas um punha uma coisa na divulgação, outro punha na extensão universitária, outro não sabia. Quer dizer, chegou-se a um ponto de detalhe tão grande, o mesmo para a autoavaliação, chegou-se a um ponto de especificação tão grande que nós muitas vezes dizemos o júri é dispensável. O júri é dispensável, preencham a folha de Excel e depois deem o enter. E a ideia será um pouco essa, no limite, não é? Que a inteligência artificial avalia por... Não, e parece que já há concursos para professor auxiliar, por exemplo, em que é isso que não será nas nossas áreas ainda, mas em que de facto é a máquina que, ou pelo menos faz uma espécie de primeira triagem. Sim, e há outra coisa. Eu posso fazer um concurso com 3.000 alíneas e ser um concurso com fotografia. Claro. Até porque depois Claro. as alíneas já É são muito fácil, formatadas para aquela cara, não é? E as percentagens, o que é que conta mais, o que é que conta menos, claro. Já tive concursos em que, ao mesmo tempo, aqui na casa, em que num caso valorizava-se muito a gestão, no outro não se valorizava nada. Que era para meter respectivamente uma pessoa que sim e uma pessoa que não. Portanto, é muito fácil manipular essas atas. Dir-me-á, mas os membros de júri não têm uma palavra a dizer sobre os editais. Às vezes temos, muitas vezes não. E, portanto, eu falava com um grande amigo e colega, o Jorge Alves. Uma vez estivemos num júri para professor associado em Letras de Lisboa com 31 candidatos, 31, 3 casais, marido e mulher a concorrer. E ele dizia, a gente olha para isto e eu, se me dissessem assim, olha, o senhor está numa privada e quer contratar, qual é o melhor? É este. Mas depois as contas não coincidem. O que às vezes é bom, porque chama a atenção para aspectos que nós... Exato. Mas também há uma avaliação qualitativa que eu acho que deve ser feita e quase desaparece essas coisas. Portanto, eu não sei, eu ontem estava a dizer que pertenço, na aula estava a dizer que pertenço àquele, não sei se é muito minoritário, mas acho que sim, àquele grupo que acha que a extinção da raça humana está para breve, para a grande felicidade da Terra, e que isto já é sem retorno, portanto, o tal antropoceno vai ser mais uma idade. Não vai ser no meu tempo que eu vou ver, eu ia dizer, vou ver a universidade a emendar-se ou a reformar-se, eu ia dizer, não vai ser no meu tempo que eu vou ver uma universidade. Porque aquilo em que eu trabalho com muito, muito orgulho, a Universidade de Porto e a Universidade Portuguesa e muitas universidades europeias, para mim, neste momento não são universidades. São umas agências que, mediante a frequência, dão um diploma técnico que teoricamente garantiria emprego. Ponto. Não são lugares de liberdade, de criatividade, de pensamento, de preparação de investigadores, de preparação de pensadores, de preparação de cidadãos. Não são. Há muito que não são. E neste momento estão a bater no fundo mesmo. Bom, eu tinha aqui ainda uma última pergunta. Não sei se me atrevo, porque podia abrir aqui mais uma vereda. Força. Mas também já foi focada aí a questão da qualidade e até foi referido por Sr. José Matoso. Isto não foi combinado, mas de facto calha tudo muito bem. A minha última pergunta seria um comentário. Eu tenho aqui um recorte do Público de 2008 em que se diz o seguinte: José Matoso anuncia retirada da atividade científica. Historiador critica estado das ciências sociais e da investigação histórica, medíocre e inútil. Como é que... Eu sei que é de 2008, mas
estruturalmente, nada de muito... Como comentaria esta afirmação do professor Matoso, que a investigação histórica que se faz em Portugal não tem é medíocre e inútil? Parece contrastar um pouco com uma imagem que se tem em balanços que se vão fazendo e que parecem ter uma opinião diferente. Vamos lá ver. Eu aqui acho que, como historiador, tenho que colocar essa afirmação no contexto de vida e de carreira do José Matoso, que é uma pessoa porque eu tenho uma admiração científica e profissional incondicional e por quem tenho uma proximidade. Não é uma pessoa com quem eu esteja muito, mas as vezes que estive, a última que estive, para lhe fazer uma entrevista para a revista de História do JN, portanto a proximidade humana é enorme, eu diria, tem aspectos quase familiares e comoventes para mim. Eu sou crítico, como lhe disse, fiquei contente por ler que uma investigação séria de uma universidade americana conclui que se está a fazer cada vez pior ciência. Inútil, tenho algumas dúvidas, tenho medo. Estamos a falar especificamente agora mais da questão da história medieval em Portugal ou não, em geral? Eu estou a falar da história em geral, porque inútil pressupõe que uma boa história é útil. Claro, é útil, mas é útil para quê? Eu acho que é útil para nós sabermos mais sobre história e para as pessoas estarem mais informadas. Não é útil para resolver problemas imediatos. Acho que não seja. Não vamos agora fazer a história da demografia portuguesa a correr e da imigração dos brasileiros, porque temos... Não. Portanto, embora eu creio que ele se refere aqui inútil no sentido de inútil para o avanço do conhecimento. Creio que isso acho que ele tem razão. O medíocre e inútil, o que é? É o resultado daquilo que eu faço quando quero fazer muitas coisas em muito pouco tempo. E, portanto, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de ler coisas para trás. Portanto, tenho que estar ao par da última literatura, mas esqueçam os clássicos. Eu não tenho tempo para pensar e, portanto, para pôr bons problemas. Eu não tenho tempo para escrever. Quer dizer, escrevo de um jato e não revejo e, portanto, escreve-se cada vez pior. E eu acho que se tem que escrever cada vez melhor. E acho que a história tem uma dimensão literária, mas acho eu, mas pelo menos das pessoas que não têm erros. Claro, quando dizia um professor desta faculdade, o Bernardo Xavier Coutinho, as coisas feitas sem tempo, o tempo nunca perdoa. E é isso. Exatamente. E é isso, quer dizer, se eu tenho um ano para fazer currículo, claro que o que eu vou fazer é medíocre ou mau, e é inútil no sentido que aquele artigo existir ou não existir não interessa a ninguém, não se avançou nada, não deu ideias para ninguém. Nesse aspecto eu estou de acordo com ele. Agora, eu hesitei porque todos os dias vejo excelentes trabalhos a aparecer. Estou a olhar para duas pessoas que têm excelentes trabalhos. Portanto, colegas meus, mais velhos já não há muitos, mais novos há muitos, e que fazem coisas muito boas. Portanto, essas generalizações têm vantagens, mas têm alguns inconvenientes. Eu teria dificuldade em dizer que tudo o que se faz é inútil e medíocre, porque não é, porque fazem-se coisas muito boas. Mas eu percebo o que ele quer dizer. Os perigos estão lá e o caminho está lá para isso. Eu creio que alguns destes jovens, que eu admiro muito, eu trabalhei com uns, outros acompanhei, daqui a uns anos, quando forem ver o currículo que lhes permitiu chegar a algum lado, vão olhar para metade daqueles artigos e vão dizer, o que eu às vezes digo de alguns meus, se eu puder, eu queria tirar coisas do meu currículo, não queria acrescentar, queria tirar coisas que... Enfim. Então eu posso só fazer uma última pergunta e tem a ver um pouco com tudo isto. Se fosse possível, bem sei que vai dizer que não é e que é compreensivelmente não é, mas é daqueles exercícios, 10 livros para uma ilha deserta. São ótimos, adoro esses jogos. 3 obras de historiadores medievalistas da sua geração. Se lhe perguntasse a minha geração, e falo dos medievalistas para ser a área mais, ou early modern, o que seja, 3 livros que acha que digam, não, estes 3 livros vão ficar. Ou mesmo que não fiquem, são 3 livros. Tem que ser portugueses? Tem. Não, pode ser autocitação. Claro. No dia em que eu começar com isso, já tenho combinado com amigos para me darem com um pau na cabeça e me fecharem em casa. Lembrei-me porque, por exemplo, o Maomé Carlos Magno do Pirreira é uma obra-prima e diz-me, mas aquilo hoje não. Pensa-se que no essencial não, mas é uma obra-prima. Claro.
Mas da sua geração, mais ou menos, portanto, três Da minha geração. livros ou coletâneos de estudos? A Sociedade Medieval Portuguesa, de Oliveira Marques. Esse não é um pouco mais velho? Bom, É um pouco. É a favor. Da minha Pouco é geração, favor. coitada, da minha geração, medievalistas. Eu podia ir para a França e aconselhar qualquer coisa do Patrick Boucheron, por exemplo, um notável livro que ele tem, Conjurer la Peur, que é sobre os frescos do bom governo de Siena, que é um livro absolutamente notável. Ou um outro que se chama Leonardo e Maquiavel, que ele sabe que coincidiram na mesma cidade durante bastante tempo, não há nenhuma prova de que eles tenham falado, mas ele, não ficcionando, chega lá perto, e é um livro excepcional. Podia buscar um bom livro de História Económica do Paulino Iradiela Valência, ou qualquer coisa de Cortázar. Já são 3. Mas é significativo que não tenha dito nenhum português, ou não? Portugueses, sim, da minha geração. Atenção que estou a pensar em gente muito boa. Mas, pois, a Helena Coelho é um bocado mais velha, se não dizer já a tese de doutoramento dela, mas posso ser a tese... O livro de João Gouveia Monteiro sobre a arte da guerra na Idade Média em Portugal, que é excelente. Mas é uma hesitação significativa, ou não? Mas não desmal da historiografia, desmal da minha cabeça. Não é? Ia buscar alguém bastante mais novo, Luís Filipe Oliveira, também a tese de doutoramento sobre as ordens militares, que é excepcional. Há coisas muitíssimo boas, atenção. Teses de doutoramento muitíssimo boas. Biografia do Dom Sancho pelo Hermenegildo Fernandes, claro. Segundo, só para os nossos ouvintes, Sancho II. Do Sancho II, que é notável, como tudo que ele faz. Bom, já são 3. Já temos aqui uma Desculpem, pequena... é assim, eu peço desculpa aos meus colegas pela minha tremenda injustiça, mas como digo, não são eles que não fizeram coisas boas, é a minha cabeça que... Ocorreram muitos, não é? E, portanto, a pessoa também tenta não ser injusta, mas lá está, as grandes obras eram as teses de doutoramento. Pois. O João Gouveia Monteiro tem escrito muita coisa, todos eles têm escrito muita coisa, todos... E tem um livro notável sobre Nuno Álvares, por exemplo. Sim, senhora, por exemplo, Nuno Álvares. Podia ter falado nisso. Outras biografias régias, claro que sim. Há gente muito boa. Nós já estamos assim, este episódio foi bastante mais prolongado, mas creio que todo o nosso público vai compreender que se justifica. Vamos ter uma iniciativa que se vai prolongar com outros convidados. Como o professor foi o primeiro a ser entrevistado, a pergunta à queima-roupa vai ser qual é o seu clube de futebol, se tem? Tenho o Futebol Clube de Porto, é um amor infeliz. O Jean André dizia que todos os grandes amores são infelizes. Ultimamente este é muito infeliz. Tem notado um ou outro alegria, mas muitas desalegrias. Podia ser pior também. Já foi pior. Já foi pior. Houve aí uns anos em que foi pior. Mas houve uns anos em que foi muito bom. Sim. E claro, a pessoa habitou-se rapidamente ao bom, não é? Pois. Eu, como sou uma pessoa racional, defino um adepto fanático crítico, que faz todo sentido. Bom, e ficamos por aqui. Este episódio ficou um pouco mais longo do que o costume, mas certamente que os nossos ouvintes nem darão conta da extensão. O tempo é um fenómeno essencialmente psicológico e, como eu disse, aliás, no início, cada segundo valeu a pena, sem dúvida. E despeço-me por aqui, despedimos-nos por aqui. Como é também apanágio deste podcast, despedimos com amizade. Agradecemos muitíssimo ao professor Luís Miguel Duarte. Esperemos que algum dia também possa voltar, porque como viram, há muitas pontas de conversa que ficaram. Isto ficaríamos aqui horas e horas. Seria também outra questão já em si, que é se a conversa, se o prazer da conversa também se está a perder em prol, enfim, dos gadgets e de outro tipo de questões, não é? Que também é um assunto que está muito por aí. Agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado, professor Luís Miguel Duarte. Eu é que agradeço, gostei imenso de estar aqui à conversa, de facto, falta um café, mas nenhum podcast é perfeito, podem melhorar nos próximos, estou a brincar, e sobretudo peço a quem tiver a maçadoria de me ouvir que não me leve muito a sério, porque o caso não é para isso. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigada, professor. E despedimos-nos com amizade. Até uma próxima. Com muita amizade.
Glosa ordinária.